Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Tarô. Todas as segundas-feiras, 19 horas, nós nos encontramos aqui para falar um pouco sobre tarô, fazer algumas reflexões sobre o assunto. Espero que vocês gostem hoje do tema, né? Vamos falar de tarô, mas vamos falar de vida, de personalidade, vamos falar dos elementais da natureza. Então sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou Silvana Martins, sou taróloga há mais de 20 anos, estudiosa de tarô, terapeuta holística, analista junguiana e psicóloga. E tenho como missão, todas as segundas-feiras, trazer um pouquinho dessa vivência, né, do que é trilhar essa jornada junto a esses mistérios milenares que é o tarô. Tenho como objetivo trazer um pouquinho dessas experiências aqui para compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Avisos aqui que a Débora sempre deixa para eu passar para vocês. Ativem as notificações aí no Instagram, porque aí todas as vezes que tiver uma live, você vai saber que nós estaremos aqui, que horário e quais são os que acontece aqui. Entrou uma ligação, uma hora inoportuna. Então ativem aí, compartilhem com seus amigos, ativem a notificação e, por favor, entre no canal, nosso canal do YouTube, Silvana Martins, para fazer parte lá da nossa página, né? Então se cadastrem lá na nossa página. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre tarô e os arcanos menores, os elementos e elementais da natureza, né? O que vem a ser isso, como funciona essa coisa toda. Antes de mais nada, é importante lembrar que o tarô é uma ferramenta, né, que é muito antiga e que conversa com a gente de várias formas e que, além desse sistema que a gente conhece no mercado como um sistema adivinhatório, existe também um sistema divinatório por trás desta ferramenta. O tarô é uma força interna, é a tua alma, é a tua intuição, é a voz que tudo sabe dentro de você. Então, quando a gente joga tarô, a gente está acessando essa voz interior. E o baralho que nós usamos para, de repente, fazer esses jogos, para, de repente, fazer uma análise do que está acontecendo, é a ferramenta que você se utiliza através dos símbolos. Você vai dando ali um tônus e vai fazendo uma análise profunda do que está acontecendo. Esse baralho, ele é munido de 78 cartas ou 78 arcanos. E arcano quer dizer segredos, mistérios, aquilo que está oculto, né? Então são 78 mistérios que envolvem 78 chaves, né, que estão dentro dessa ferramenta. Existe uma divisão aí, essa divisão é feita onde 22 arcanos ou 22 mistérios são mistérios maiores e 56 mistérios são 56 menores. O que é toda semana, né, quando eu entro aqui para poder conversar com vocês, eu sempre trago alguma coisa relacionada ao tarô, né? Semanas se passaram, eu trouxe um pouco de boticário de bruxa, falando de associação de cartas de tarô com ervas. A gente pode pegar qualquer tema, falar sobre qualquer coisa olhando para o tarô, porque o tarô é extremamente atualizado, né, atemporal. E o tarô é vida, é tudo que a gente vive, tudo que a gente vem buscar ou pretende, onde você pretende chegar na vida, é a tua jornada. Então esses 22 arcanos maiores vão falar do quê? De forças hierárquicas, mitológicas, cósmicas, divinas, universais, iniciáticas, né? Dando uma amplitude muito grande para tudo aquilo e uma dimensão que tudo aquilo que a gente vê já nunca viu, nem imagina que exista, e você consegue olhar para aquilo ali mais ou menos
perceber que existe além da tua imaginação, além daquilo que você vê, outras coisas. E os 56 arcanos menores são arcanos que vão traçar a tua evolução, a evolução da tua alma, aquilo que você veio aqui para realizar, né? A busca de você se encontrar, do si mesmo. Então esses arcanos menores vão falar do nosso cotidiano, daquilo que acontece nos mínimos detalhes e que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? E aí esses arcanos, eles vão te dando um tônus melhor em relação a isso. Então assim, o que é de repente essa evolução, né? A evolução da alma humana, né? É a busca do processo de individuação. Esses 56 arcanos menores, ele é dividido em 4 partes. Aliás, em 2 primeiro, né? 28 mais 28, e depois é dividido em 4 partes. 4 partes que compõem 14 cartas cada naipe. Então, essas 4 partes, elas são divididas em 4 naipes. Que naipes? Os naipes do baralho, que você joga aí um buraco, que você joga lá um pôquer, uma tranca. São os mesmos naipes, né? Que é ouros, copas, espadas e paus. Isso quer dizer o quê? Terra, fogo, água e ar. Que são as 4, o sistema quaternário, né, manifesto em nós. São 4 consciências que nós precisamos desenvolver. E isso, né, essa jornada da alma, esse veículo que é o nosso corpo, por onde a nossa alma quer evoluir diante da nossa espiritualidade, do nosso espírito, se faz de que forma? O sistema quaternário é esse sistema que traz do coração para baixo, né? Que nós temos ali 4 chakras ou forças, fontes de energia, que trazem a conexão com essas 4 forças da natureza: terra, água, fogo e ar. Esse sistema ternário, né, trino, onde de repente a gente se conecta à nossa espiritualidade, já é do pescoço para cima, onde nós temos 3 chakras, que é o laríngeo, o frontal e o coronário. Isso é assunto para uma outra live, mas só para vocês entenderem um pouquinho de como isso é tão profundo e do que é que nós vamos falar, né, para entrar um pouco no assunto. Essas 4 forças ou estados de consciência que estão manifestos em nós, eles têm um poder de atuação e eles estão ligados a 4 animais ou 4 signos fixos do zodíaco. E aí, para quem entende um pouco de tarô, vai saber, vai fazer uma associação agora direta com o que eu vou falar. Por quê? Porque assim, esses 4 elementos, essas 4 forças estão ligados a esse quaternário e a alguns símbolos que fazem uma ponte tanto nos arcanos maiores quanto nos menores. Então, qual é a representação ali para a gente identificar? Primeira coisa é a força do leão, né? Então, o leão, que é regido pelo elemento fogo, que está associado ao naipe de paus e que tem a ver com os nossos instintos, com a nossa intuição. A percepção que vai além do físico, aquilo que você não só vê, mas que você percebe além das formas. Então, essa é a força de leão, que no arcano do mundo, por exemplo, nós vemos um leão no cantinho da carta, né, sendo representado justamente por esse elemento fogo e por essas funções da personalidade, essa função psicológica. Depois nós temos um outro animal, que é o touro, né, que representa, de fato, o signo de touro, e está associado ao elemento terra, né? E o naipe de ouros, que é o quê? É a estrutura, a estabilidade, aquilo que você veio tangibilizar, aquilo que você veio dar forma. É o primeiro passo, né, do ser humano na busca da sobrevivência, de concretizar, de dar estrutura àquilo que quer. De você perceber através da materialidade a forma das coisas e principalmente é o teu primeiro canal de evolução, de ascensão em relação a
esse movimento circular espiralado que a gente vai fazendo. Então, é o teu corpo físico, é tudo aquilo que você consegue tocar, que você consegue ver. Depois, nós temos uma outra força, que é a águia. A águia é o símbolo do signo de Escorpião, mas é o símbolo transcendido. Então, a águia está ligada ao elemento água, né, e ao naipe de copas no tarô, nos arcanos menores, que vai falar do quê? Dos sentimentos, das emoções, como que você faz essa conexão com o sentir, como que você percebe as coisas, a tua conexão com as pessoas, aquilo que conduz a tua alma ao sistema de evolução, onde a intuição aí ela é muito mais silenciosa, ela é muito mais sensível, né? Essa sensibilidade que nos une. É o valor das coisas, né? Então a água, ela nos conduz a todas as situações que têm um valor, que tem uma representação. E depois, para finalizar, nós temos a figura de um homem ou de um anjo, né? Que está associado ao signo de Aquário e que traz pra gente a função do pensamento, né, que é a função da mente, do racionalizar as coisas, que são que é o naipe de espadas, que tem essa função. E aí a gente vai olhando para os arcanos, para os mistérios menores, e cada vez que você abre isso, você vai vendo o sistema de evolução do ser humano mesmo, desde do primeiro naipe, né, do primeiro número, que na verdade é o As, que é 1, até o rei, que finaliza essa hierarquia. Então, do 1 até o 10, você tem um caminho de evolução, uma jornada, onde você é como se fosse os súditos de um castelo, a cada momento aprimorando o teu conhecimento, a tua função psicológica e o teu grau de evolução. E a partir do momento que você chega ali no pajem, que você anuncia um crescimento em relação a príncipe, rainha e rei, você completa esses 14 passos para a evolução aqui na Terra, diante de cada um dos elementos, né? Cada coisa você vai evoluindo de uma certa forma. Para algumas pessoas, né, para algumas linhas de conhecimento, é importante a gente estudar isso e fazer uma associação, né, dos elementos com os táttivas, percebendo quais são as suas funções, quais são os horários que isso tem atuação. Mas isso é assunto para aula, né? Vamos deixar aí para aula, porque é muito extenso. Eu sempre falo nas minhas aulas, e aqui também já trouxe isso, que se a gente for falar de um arcano específico, né, você fica uma vida inteira para poder ampliar e abrir toda essa simbologia. Por quê? Porque é um portal infinito de possibilidades. Mas a gente pode ter uma percepção de como agir diante dessa ferramenta e o quanto evoluir a partir dela. E aí o que é muito interessante é que as pessoas, na maioria, que a gente olha até nas redes sociais e nos cursos que são oferecidos, nós percebemos a todo instante uma preocupação em as pessoas aprenderem o tarô pelos 22 arcanos maiores só, né? São poucas as pessoas que falam dos arcanos menores e que ensinam os arcanos menores. E, de novo, né, vou pontuar aqui que assim, o tarô é alguma coisa que você estuda na vida, para a vida. Não é algo que você estuda só num dia, no final de semana, porque tem muita coisa para se desvelar e cada um tem a sua vivência. Tanto é que nesse sistema de evolução, quando a gente pega os arcanos de ouros, por exemplo, que é onde a gente começa a nossa saga de evolução, é justamente nesse sistema onde nós vivemos, né, nesse momento da vida onde tudo é permeado por aquilo que você vê, né, que nós somos muito São Tomé, então aquilo que é palpável, que é tangível. Então nós começamos a nossa escalada de evolução através disso, onde você começa a abrir mão de algumas coisas e disso que é tangível, para perceber as outras forças atuando em você e na tua vida e no universo, né? Então, assim, cada degrau dessa evolução que você vai trilhando, você vai percebendo que assim, o material é muito pouco em relação a tudo o que a gente ignora, em relação a esse inconsciente, em relação àquilo que você não vê, aquilo que você não toca, né? E os arcanos maiores e os arcanos menores fazem parte
dessa estrutura totalizada que dá 78 arcanos, e que é importante você aprender tudo, né? Ou quase tudo, porque até como eu disse, uma vida não é suficiente. Mas, quando você aprende sobre os arcanos maiores e jogar somente com os arcanos maiores, é algo que fica um pouco sem sentido, para não dizer muito, porque você está falando de mistérios que muitas vezes você nem conhece. Então a gente tem a falsa percepção que é mais fácil jogar com os arcanos maiores, sendo que quem dá o tom, quem vai te dar os detalhes, quem vai te dar a sutileza e o processo evolutivo que deve acontecer com você, são os 56 arcanos menores, que quando você reduz, 56 vai dar 11, e que tem tudo a ver com um arcano maior, né? Que é esse arcano da força. Então, esses arcanos menores seriam o nosso corpo. Os arcanos maiores seriam, teoricamente, a nossa cabeça. Então, o corpo sem a cabeça não funciona, né? E a cabeça sem o corpo também não rola. Muito embora, hoje em dia, a gente acredite ou atue muito só em cima desta parte aqui, como se o corpo não existisse. E isso não é real. Então, esses arcanos menores, eles vão falar justamente de como você lida com a tua vida e como que você está diante do teu processo de evolução. E não é evolução do corpo, mas a evolução da tua alma, aquilo que dá sentido, que dá significado à tua vida. Aquilo que realmente faz a diferença, aquilo que é importante. E como que a gente vai fazendo essa leitura? A gente vai fazendo a leitura através dos símbolos, através dos mitos, né? Mas para poder falar um pouco sobre esses naipes e esses elementos associados, eu vou fazer um parêntese aqui para poder colocar cada um dos naipes, né? E como eles funcionam de uma forma muito simples, né? Como eles funcionam, como eles atuam e como é que a gente percebe em nós essas forças atuantes. Até porque as pessoas ainda têm uma falsa percepção de que como o tarô, né, é só adivinhatório, ele não tem profundidade, ele só faz fofoca. Então quando você vai falar dessas coisas, parece que é alguma coisa muito fora da realidade, muito fora do ser humano, e na verdade não é nada disso. O tarô, além de ele ser uma ferramenta extremamente importante que te ajuda na tua evolução pessoal, ele é uma ferramenta que abarca todos ou a maioria dos conhecimentos das ciências ocultas. Então, você consegue fazer associação com a astrologia, você consegue fazer associação com a Kabbalah, você consegue fazer associação com a numerologia, com a cromoterapia, enfim, tá tudo ali dentro desse sistema. E aí, quando você olha, de repente, para esses naipes que a gente pega ali nos arcanos, no tarô convencional, que quando você está jogando um buraco, muitas vezes você tá jogando tarô e nem sabe que você está lidando ali com a sua vida e com a vida do outro, e dá até para fazer uma fofoca. O que está acontecendo? Quando você lida com os arcanos de ouros, são os arcanos de terra, né, que está associado no tarô às moedas, que é o mundo material, o mundo tangível, ele está conectado às sensações. E o que são as sensações? São o seu sentir físico, é o teu corpo, é o corpo que fala, é o corpo que você sente arrepio, é o corpo que de repente te dá uma dor de barriga, ou se não te dá uma sudorese, quando você entra em contato com uma pessoa, quando você entra no ambiente, né? Ele corresponde às percepções de fatos externos que chegam através dos sentidos. A sensação, ela vai dizer para você que alguma coisa existe, que ela é. Por quê? Porque isso vem no corpo. Então, para as pessoas que têm isso muito mais aflorado, como os taurinos, os virginianos, os capricornianos, né, que já são regidos pelo elemento terra, é muito importante perceber como a sua intuição, como a sua percepção de mundo, como que essa voz interna conversa com você. Como ela te dá sinais de que é para a direita, é para a esquerda, não é essa pessoa, é a outra, não é esse lugar, é outro lugar. É assim, como o seu corpo conversa com você. Então a sensação da Terra vai trazer, através dos seus sentidos, essa percepção de mundo, essa percepção de vida.
As pessoas que são de ar ou regidas pelo naipe de espadas, né? Que a maioria das pessoas tem até aversão quando pega o tarô e olha para os arcanos, para o naipe de espadas, porque aí vai vendo as espadas ali de repente se enfiando no coração, ou se não no corpo inteiro, ou que tristeza, que sofrimento é aquilo. As espadas representam o ar, representam o nosso pensar, né? A nossa percepção de mundo através do racional, do pensamento. É esse elemento que vai dar nome às coisas que você simplesmente agrega conceito, né? Então, assim, é o ar que vai dar lógica a alguma coisa. Aí, a primeira ideia, né? Aquilo que vai passar por um primeiro estágio. É o ar que vai causar isso. Quando você olha para o naipe de espadas ali, que vai vindo vão vindo todos aqueles arquétipos representados pelas lâminas e por pessoas que de repente estão se causando alguma coisa, é o poder da mente. É o poder de você se conectar a uma força maior, a um objetivo, ao seu si mesmo e como levar esse encontro para o todo, causando um benefício, fazendo alguma coisa de útil, né? E quando isso não está acontecendo, os naipes ou os arquétipos vão mostrando para você o que você se causa através do seu pensar, através do falar, através do ouvir, através do ver. Então, quando a gente acessa essa força do ar, é como se você estivesse acessando essa parte, né, mercurial, e esses sentidos, e que muitas vezes depõem contra você mesmo. E aí o tarô vai te mostrando de uma forma sutil como que você pode pegar essa força do racional, do pensamento, e atuar em relação a ela de uma forma muito mais produtiva, onde você reconhece a mente que mente e começa a dar nome às coisas, a nomear as coisas exatamente como elas são, como elas se mostraram lá no elemento terra, e não como você imagina, ou como você, de repente, cria na sua cabeça, né? Então, a semana passada, por exemplo, tomar uma aguinha aqui, eu dei uma aula para as meninas no tarô, falando muito sobre observação, o poder da observação, né? E fiz uma pergunta para elas, uma brincadeira, lógico, mas eu perguntei assim, né? Quando você tá num ônibus, vamos imaginar que você tá no transporte público, no metrô, e aí, na sua direção, olhando para você ou na sua direção, vem uma pessoa, né, com uma criança no colo. O que você faz? E aí a maioria respondeu, automaticamente eu levanto do lugar, né? E aí eu perguntei, mas quem foi que te pediu o lugar? Ou quem disse que ela queria sentar no seu lugar, ou que ela estava procurando um lugar para sentar? Não, mas isso é claro, ela olhou para mim, né? O racional, essa força, né, dos arquétipos que regem o elemento ar, eles vão mostrar para você que, na verdade, muitas vezes a gente cria uma situação na tua cabeça, você imagina alguma coisa e você já coloca aquilo como um fato, como algo tangível que o elemento terra traz para você. É sólido, é real, você consegue tocar. E na verdade, não se trata disso, porque a pessoa ela pode estar indo na sua direção e olhando através de você, para de repente ver se tem algum lugar depois de você, ou se não ela já está no ponto dela, ou se não simplesmente já só olhou para sua direção, né? E passar direto por você e nem sequer mencionar que ela gostaria de sentar. O que cabe, na verdade, é você perguntar, né? Quer sentar? Né? Ou se não está procurando um lugar? Mas a gente deduz as coisas. Então, o elemento ar, ele vai vir justamente para que você vai evoluindo, né, do as até o rei, nessa jornada de racionalizar as coisas, passando pelo crivo da realidade, o que é real, o que é imaginário. Então, por isso que muitas vezes a gente sofre, porque eu sempre brinco que cabeça vazia, demoninho faz crochê, né? Então, às vezes, através de uma sensação, de uma percepção, na verdade, sensação não, de uma percepção, de um pensamento, você já tangibiliza aquilo como se fosse real, e na verdade é a imaginação. Aí depois a gente tem o quê? Os sentimentos. Os sentimentos são permeados pelas copas,
né, lá pela águia, pelo escorpião, que é justamente nos arcanos maiores, é regido pelas copas e vai falar do quê? Vai nos informar o valor das coisas, nos diz se elas nos agradam ou não, né? Elas vão constituir uma avaliação e não uma emoção, né? O sentimento vai simplesmente avaliar a qualidade daquilo que está acontecendo comigo. Então, as pessoas, né? Só voltando um pouquinho, então assim, quem são regidos pela força do ar? Libra, Aquário e Gêmeos, né? Então são pessoas mais racionais. Isso não quer dizer que não imaginam coisas e que esse racional é limpo e é extremamente protegido do demoninho fazer crochê. Não, a gente tá evoluindo. Agora, sentimento são os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Então, essas pessoas, elas são permeadas pelas águas e por essa sensibilidade que vai levar elas a perceberem melhor o que é que as agrada e o que é que não agrada. Elas conseguem sentir isso na alma, elas conseguem sentir isso muito internalizado, né? É uma coisa que transcende o corpo, transcende a mente, transcende o instinto. É algo que está permeado internamente e que quando ela se percebe desvalorizada, quando o valor dela não é reconhecido, ela se sente totalmente desamparada, desprotegida. E aí até onde as pessoas falam, ai, mas pessoa de Escorpião é vingativo. Então não tem nada a ver com isso. Você vai olhando ali nos naipes de copas, por exemplo, né, onde vai se desenvolvendo o caminho de evolução do ser humano e desse ser humano que está buscando esse sentimento, essa inteligência emocional. Você vai percebendo a evolução ali e vai vendo que assim, tudo é um sistema de troca, mas não é troca 10 por 10, porque nem sempre as pessoas têm aquilo que você espera para te devolver na intensidade, na quantidade, no valor com que você ofereceu, né? Então de repente saber lidar com essa estrutura, e a gente vai vendo ali através o As de Copas na sua totalidade, né? Essa integração com o todo, essa autovalorização e essa valorização da vida, do amor, daquele sentimento nobre, do amor incondicional. E quando a gente vai vendo a polaridade acontecer, você também vê o outro lado, o amor que impõe condições, o amor que quer a troca justa, né? Mas o que é a troca justa? É a troca igual. Então, se eu te der 10, você tem que me dar 10. Se eu te der 100, você tem que me dar 100. Se eu te fiz tal coisa, você precisa me dar tal coisa. E, na verdade, quando a gente está falando desse elemento, né, que é um elemento que vai te levando para esse caminho de evolução, da concretização das coisas, é você perceber qual é o valor que isso tem para mim. Qual é o valor eu sentir amor. Qual é o valor, de repente, eu me sentir amado? Qual o valor de dar, mas qual o valor de receber? E tem muitas pessoas que quando a gente fala dessa troca, né, dos sentimentos ali, do dar e do receber, a pessoa fala assim, mas porque eu sou uma pessoa que dou muito o amor, o bem-querer e tudo mais, não espero nada em troca. Gente, desculpa, mas assim, eu não conheço nenhum ser que não espera nada em troca. Nem que seja muito obrigada, você espera sim. Você talvez, não espera em palavras, mas você vai esperar em atitudes, você vai esperar de alguma forma. E o amor sem condições, não é que você não está esperando nada em troca, mas não tem uma condição. Não precisa ser daquela forma, ou não precisa vir daquela pessoa, né? Isso é uma coisa natural, que vai fluir. Como o quê? Como as águas. Que a gente vai vendo, né, nesse caminho de evolução da alma humana, o naipe de copas evoluindo a cada arcano, nesse sentido de você de repente ser, né, já que você de repente quer muito amar as pessoas, então seja amor. E quando você é amor, a vida não tem como trazer uma outra coisa. O fluir da vida vai vir e vai te trazer o amor. De que forma? Da forma como você sabe dar, do jeito que você faz e no momento que você faz? Não, do jeito que a vida faz,
né? Mas é justamente esse fluir, é leve, né? O elemento água, quando tá nesse fluido, quando percebe de repente essa valia nas coisas, ele é leve, ele consegue fluir, ele não precisa ser pesado, nem dramático e nem manipulador. Depois nós temos o quarto, né, elemento, que é o elemento fogo. O elemento fogo tá ligado aos bastões, ou tá ligado ao naipe de paus no baralho comum ou no tarô, e tá ligado ao signo de leão, daquele quaternário que eu mencionei para vocês, né? Então, assim, como que é isso, né? Como que o fogo age nas pessoas? O que é o fogo? Então, o fogo são seus instintos, é a vitalidade que pulsa em você, é a tua intuição, né? O fogo tá ligado ao conceito do tempo que equivale a um passo e a um futuro, né? Então, assim, a gente conhece o passado, mas o futuro sempre depende de um palpite. Mas esse palpite não é um palpite, é intuição, né? A pessoa de fogo, que são os leoninos, os sagitarianos e os arianos, simplesmente estão aqui conversando com vocês, de repente eles entram numa bolha, né? E tipo, pum, captam alguma coisa, aquela percepção, tem a intuição, isso é automático. O instinto, o impulso já o mobiliza para que ele faça alguma coisa, né? É a fonte da criatividade. Você não senta ali e fica pensando assim, agora eu quero ser criativo, ser criativo, ser criativo. Ou senão você fica lá tentando perceber qual é o valor daquilo e como que aquilo vai jorrar criatividade para você. Ou senão você tá lá dando forma a alguma coisa, ou contando dinheiro, e aí você fala assim, agora eu quero me tornar uma pessoa mais criativa. Não, a criatividade, ela simplesmente é um rompante, ela te invade, como se fosse um fogo sagrado, né, um insight, alguma coisa que acende uma luz na tua cabeça, e aí de repente começa aquele troço dentro de você, que conversa não só com o seu sentido, o seu pensamento, com o seu corpo, mas ativa uma luz, uma vitalidade interna, que muitas vezes nos leva a fazer algumas coisas até mesmo sem pensar, né? Então, essa galera do signo de fogo, ou os arcanos regidos pelo fogo, são arcanos, são esse caminho de evolução iniciático, onde você vai em busca do seu espírito, da sua vitalidade, da tua alegria de viver, daquilo que é sagrado em você, aquilo que não é tangível, mas aquilo que é livre, né? Então, esse caminho iniciático, a gente vai vendo dentro das grandes ordens que escondiam, né, não podiam abrir esses segredos. O tarô, por exemplo, na maçonaria, era aberto no 33º grau, para a gente poder mensurar um pouco da importância que tem esse conhecimento nas mãos de pessoas que de repente, de pessoas que querem o conhecimento simplesmente para construir algo para si e para o próprio umbigo, né? Então isso é um perigo. E aí isso era extremamente velado. Hoje em dia isso é mais aberto, né? Entre aspas, mas o tarô ainda fala com a gente de uma forma como resolveram passar-nos, né? Que era através daquilo que o ser humano se perde, através do vício. Então, para quem sabe fazer uma leitura de tarô e busca um caminho iniciático ali, ele se revela através de um caminho iniciático, trazendo à tona as virtudes, a ética, o sentido, o significado, um rumo, uma rota para esse caminho de evolução. E para aqueles que de repente não estão preparados, ou que de repente querem fazer do uso disso, dessa ferramenta tão sagrada, né? Algo que beneficia a si mesmo, beneficia a si mesmo, chega um momento que muitas vezes a pessoa até desiste disso, porque percebe que não é assim, né? Vários ocultistas do passado tentaram, no primeiro momento, usar o tarô para uso próprio e para ganhos pessoais. E depois acabaram desistindo, porque não faz sentido, entende? Porque o que está em jogo aí não é só a sua vida, é esta vida, né? Mas são outras coisas também, inclusive a tua alma. Então,
Dessa forma, como que os elementos vão conversar com a gente? O tipo pensamento ou o ar tende a não dar muita importância aos seus sentimentos, né? Então, quem é muito racional, muitas vezes abre mão do quê? Dos valores pessoais. Então, as pessoas que são muito racionais, elas precisam estar atentas a isso. O que é que tem valor para você? Né? Porque senão você fica só no mundo das ideias e não consegue entrar no sentir, né? Do que é importante, o que é que faz sentido, o que é que dá significado, o que te faz sorrir. Por sua vez, o tipo sensação, que é terra, né? Que é justamente aquilo que é tangível, tende a não dar crédito às suas intuições. Percebe? Por quê? Porque a pessoa que é de terra, ela tá fincada no chão. Então, ter um lapso de instinto, de impulsividade, fazer alguma coisa que não tá cartesianamente estruturada, é uma coisa que assim, nossa, mas isso é muita loucura. Não, isso eu não faço. Porque existe ali um controle, né? Um planejamento das coisas. E tudo isso é importante. E no curso eu trago bastante essa relação entre uma força e outra. Então, se você de repente tem uma função predominante pensamento, os sentimentos vai ser a sua função de desafio. E as outras duas vão estar ali atuando como auxiliares para você, de repente, sair um pouco do pensamento e ir para a intuição, ou se não, perceber um pouco mais seu corpo. Mas o grande desafio é os valores que você vai dar para a vida e para as coisas que acontecem a você. Já quem é sensação, que é terra, o grande desafio é o povo de fogo, né? É esse naipe de fogo, de paus, que é o instinto, a coisa mais rápida, que é a impulsividade. Já ao contrário, já quem é sentimento, que é copas, né? Que é justamente esse valor que se dá às pessoas, ela vai tirando os pensamentos que desagradam e o intuitivo, e vai ignorando aquilo que está na frente dela. Então, por quê? Porque assim, tudo é valorizado. Então, quando ela precisa pensar e organizar aquilo que ela imaginou, aquilo que ela está sentindo, os valores que de repente ela acredita que está ali, é uma coisa muito difícil para quem é sentimento racionalizar as coisas. Às vezes a gente não sabe nem como explicar isso, né? E aí eu vou dar um exemplo claro. Eu sou ar. Então, assim, qual que é o meu elemento de desafio? É o sentir. E aí, quando eu vou falar do sentir, eu preciso, de repente, ler 1000 vezes para poder entender o que é isso, né? Como isso funciona em mim. Porque dar vazão para isso, eu vou dar vazão, mas em alguns momentos. Então, quando eu tô atendendo um paciente, por exemplo, que eu dou vazão aos meus sentimentos. Quando eu tô jogando um tarô, então eu dou vazão a esses sentimentos, eu consigo colocar esses valores, o valor do outro para atuar ali. Mas isso é mais inconsciente do que consciente. Então, quando o sentimento... muitas vezes a pessoa de sentimento, ela morre tentando pensar ou racionalizar as coisas. Ela não consegue muito bem entrar nesse plano do racional porque tudo é sentido. Que mais aqui que eu me perdi? Então, e o intuitivo, por sua vez, é a mesma coisa. O intuitivo é fogo. E aí, quando ele tem como desafio a terra, que é a sensação, você fala pro intuitivo, sente teu corpo, né? Percebe como funciona. Ou senão, olha, para um pouquinho, espera. Como assim espera, né? Coloca um mantra para quem é de fogo, por exemplo, para ouvir, né? Aquela coisa amorosa, mais lenta, onde se repete 1000 vezes a mesma coisa. A pessoa parece que vai ter uma síncope. Por quê? Porque é necessário prudência, é necessário ele parar e perceber o próprio corpo. E o intuitivo, senão a pessoa de fogo, ela é muito rápida. Então, se você olhar os arcanos de paus, por exemplo, existe uma volatilidade, um movimento muito grande do elemento fogo acontecendo ali, né? Você não vê um fogo estático, parado, mesmo quando é um fogo a chama de uma vela, que você olha, de repente ela tá lá bruxuleante, né? E meio que sem parar no lugar. Então o desafio para essas pessoas que de repente são regidas pelo fogo, pelo naipe de paus, é justamente encontrar essa percepção do elemento terra e sentir um pouco o corpo, dar vazão para isso, parar para estruturar as coisas, não ter tanta pressa,
né? Ser um pouco mais prudente, ser um pouco mais cuidadoso na hora de realizar as coisas, não tão imediatista, né? Então, pensando dessa forma, a sensação diz que alguma coisa é. O pensamento exprime o que ela é. O sentimento expressa o valor e a intuição complementa a visão do mundo, né? Porque ela traz as possibilidades. E então, assim, essas forças, elas atuam dentro desses arcanos menores, né? Desses 56 arcanos menores, que mais uma vez, reduzindo da 11, que é o arcano da força, né, nos arcanos maiores, e que conversam com outros tantos arcanos que traz também inseridos neles esses símbolos da esfinge, que são esses 4 animais, vão fazer com que a gente, a cada naipe, percorra um caminho de evolução, começando da terra, depois a água, depois o ar, depois o fogo. Então, tem alguns autores que divergem, né, dessa hierarquia, outros fazem uma associação com as forças, com o quaternário da evolução da Cabala, mas a primeira estrutura que a gente precisa vencer ou evoluir é o plano da matéria, o plano das coisas, das sensações, dos desejos, né, que muitas vezes são muito fortes em nós e que muitas pessoas conseguem perceber que essa evolução, ela é um convite para que você faça, e ela começa a se materializar a partir do momento que você está com 40 e poucos anos. Algumas pessoas começam a ter essa percepção a partir dos 42 anos, que aí já está ali no último setenário, ou a partir do momento que esses setenários começam de novo a partir do chakra da raiz, que é a partir dos 49, 50 anos, onde você vai percebendo que a vida, ela é material, porque você toca em tudo, mas existe um chamado para algo maior, que é justamente esse caminho de evolução, essa jornada da alma que o tarô nos possibilita, mas principalmente os arcanos menores. Então, dentro dessas estruturas, por exemplo, né, quando a gente vai estudar os táttvas, você vai vendo que cada elemento tem uma associação a partir da sua evolução com o elemental da natureza, que são forças que atuam na natureza, e quando eu falo natureza, atuam em nós também, né? Esses elementais são elementais essenciais, mas também existem elementais que nós criamos, né, a partir dos nossos pensamentos, a partir dos nossos sentimentos, da nossa intuição e da nossa sensação, e que muitas vezes nos escravizam, né? Onde você vai criando algumas couraças por conta dessas formas pensamentos. A gente não pode esquecer que nós somos regidos por esses elementos. Então, para quem de repente conhece um pouco, cada parte do nosso corpo, onde existe ali fundamentado os 7 chakras principais, que são os vórtices de energia que conversam com o nosso corpo, e cada um tem um movimento e tem uma razão de ser, está conectado a um elemento da natureza. Então, até o coração, nós temos esses 4 elementos atuando dessa forma quaternária, né? É um quadrado, se a gente for, né? Então, para quem sabe fazer a leitura, né? Entenda, é um quadrado. É justamente essa forma material de viver. E depois, a partir daí, nós temos a sutilização desses elementos no plano espiritual, onde essa trindade nós encontramos nos arcanos maiores do tarô, e aí a gente vai fazendo esse casamento. Então, na verdade, esses arcanos é um conjunto de associações, de complementariedade, de um para o outro, do outro para o um, né, que você precisa ir estudando, e você nunca para de estudar, para de repente ter um mínimo de leitura ali, para perceber qual é o teu caminho. Hoje em dia, muitas pessoas me procuram, mesmo em terapia, para falar de uma espiritualidade universalista, né? Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade não é necessariamente religião. Religião deveria religar, né? E, na verdade, muitas vezes, bem pelo contrário, né? Desliga. Então, mas pode ser encontrado
de alguma forma com alguém que vai te direcionando, sim, mas essa pessoa, ela pode de repente ser um instrumento, enquanto você tá ali, ó, no naipe de terra, de ouros, né, te dando uma estrutura, mas ela não pode dizer para você qual é o seu caminho, o que é que você precisa fazer, quem você foi na outra vida, o que você veio aqui para desenvolver e qual é a tua conexão espiritual. Jamais. Você que precisa encontrar isso. E o tarô te dá essa liberdade, né? O tarô te dá essa... Tanto é que a gente começa a estudar os naipes e vai vendo a estruturação desse caminho de evolução, e até um certo momento, esse iniciante, ele precisa ali de um condutor justamente para criar algumas disciplinas, aprender algumas coisas. Mas chega um momento que ele faz esse caminho sozinho, porque senão não faz sentido, né? Então, esse caminho que de repente te leva para uma espiritualidade universalista o que é espiritualidade? É você se conectar com o seu espírito, é você ser fiel a você mesmo, é você perceber o que é essa alma conectada a esse espírito e qual é a função deles aqui. E você pode fazer, como eu disse, de diversas formas, através da religião ou não. Mas o tarô é um caminho que te vai se revelando para você à medida que você vai estudando, que você vai se autoanalisando, que você vai se abrindo para isso e você vai percebendo onde você quer chegar e de que forma você quer chegar. E aí você vai experimentando essas conexões, seja com a natureza, seja com Buda, com Krishna, com Exu, com a Pombagira, com Jesus, com Maomé, com quem você se identificar. E se não se identificar, você vai buscar o sagrado em você mesmo, né? Mas a gente sair um pouco desse julgamento de que esta ferramenta, que é uma ferramenta muito importante e muito interessante, muito profunda, é simplesmente uma ferramenta de falar sobre coisas ruins, trazer maus presságios e fazer fofoca da vida alheia, né? O tarô não é isso em essência. O tarô é terapêutico, o tarô é profundo, autorrevelador e faz com que você se descubra, faz com que você coloque ali na sua jornada o peso que precisa ter, as facilidades que precisa ter, faz com que você perceba seus talentos, mas que você olhe também sua sombra, seus complexos, né? Tudo aquilo que é importante para sua trajetória. A gente não elimina nada, bem pelo contrário, tudo é você, nesse contexto evolutivo e nessas representações dos 4 elementos. Então, muito embora nós tenhamos um fator que parece preponderante, que pode ser o seu signo, que está voltado a um elemento e que está voltado a alguns arcanos do tarô, você é composto pelos 4 elementos, mais essa trindade espiritual, né, do espírito, e que é importante você perceber como ela atua em você, entende? Como você funciona. E isso é maravilhoso, porque muito embora as pessoas tenham muito medo desse olhar para dentro, é onde a sua vida começa a fluir. É onde você vai encontrar o famoso propósito, né? Que muitas pessoas perguntam, qual é o meu propósito? Eu sei lá, tô buscando o meu, tô vendo aquilo que dá significado pra minha vida, como é que eu vou dizer pra você qual é o teu propósito? Agora, se você quiser dar a mãozinha pra gente tentar seguir essa rota e você descobre o seu, eu descubro o meu, tá tudo certo, né? Mas, de novo, propósito não é projeto. As pessoas confundem muito isso, né? Eu tenho um propósito de vida que é ser rico. Você não tem um propósito, você tem um projeto, né? O propósito, ele é muito, mas muito mais significativo e muito mais intenso do que essa coisa rasa e superficial que é simplesmente um projeto, é você realizar alguma coisa e que depois, quando você está prestes a realizar, você realizou, no outro dia já bate aquela insatisfação gigantesca. Que propósito é esse? Porque o propósito, ele é repleto de virtudes. O propósito, ele é algo além daquilo que é só matéria pela matéria, entende? Tem algo maior por trás, tem algo que não morre, é algo que você se mantém, que você se perpetua dentro desta conexão. Então, para você que de repente não conhece o tarô, ou para você que conhece o tarô, vai aqui um convite. A partir de setembro, nós estaremos começando aí uma turma
para trabalhar com arcanos menores, principalmente. Lógico que a gente vai estar sempre falando dos arcanos maiores, mitologia, associações, alguma coisa. Mas esse curso que acontece agora em setembro é voltado para pessoas que já fizeram o tarô, tá? A gente vai começar uma outra turma de tarô iniciático, né, básico, mas um pouquinho mais pra frente, mas essa turma é para quem já fez tarô, não precisa ser comigo, mas que já tem uma noção de tarô, e você vai aprender sobre esse sistema de evolução dos arcanos menores. Nós vamos falar desses arcanos menores, dos elementos dos elementais, como que isso atua na sua alimentação, no seu sono, no seu dia a dia, no seu corpo físico. Quais são os aspectos que se interligam? Vamos falar das funções psicológicas, né? Que de repente elas estão aí trabalhando dentro desses elementos. Então, como essas funções conversam entre si, como que elas podem ser desenvolvidas, trabalhadas no caminho de individuação. Vamos estar falando bastante também sobre um processo de autocura, mas voltando também esse conhecimento para algumas questões de um aprofundamento, né, na história do tarô e naquilo que o tarô representa, que para essa semana a gente vai estar colocando o conteúdo pragmático do curso, tudo aquilo que precisa, né, valores, quando, onde, como, a gente vai estar colocando aqui para vocês no feed, no Instagram. E aí vocês vão poder saber mais detalhes, porque eu não trouxe aqui o conteúdo e só bateu aqui na cachola de estar falando já antecipadamente sobre esse novo curso que vai acontecer para pessoas que já têm uma noção de tarô e querem se aprofundar nesse sistema, tá? Então, é um mergulho, de fato, é um mergulho diante do autoconhecimento, é um mergulho que eu não dou curso de tarô pra gente ficar só aprendendo jogar tarô pra fazer fofoca alheia, bem pelo contrário. Muitas pessoas se formam e acabam fazendo até transição de carreira quando conhecem o tarô para serem profissionais do tarô, mas o curso é voltado para você. Né, para que você possa se despertar, para que você possa fazer diferente, para que você possa ter um nível de atuação na sua vida que você não tem, né? E isso se faz através dessa autoanálise que você vai fazendo através dos arcanos, através desta ferramenta que é o baralho, acionando o seu tarô interno. Então, conhecer tarô e principalmente conhecer os arcanos menores, jogar com qualquer tarô. Não conheço muitos tarólogos que fazem isso, né? Ainda não, infelizmente, mas estamos trabalhando justamente para isso. Então, quando você vai jogar tarô, você joga qualquer baralho, porque tem 78 cartas, é tarô. Você está jogando o quê? Com a sua intuição, com a sua força. O baralho é um instrumento, não é algo que você tem que idealizar, que você tem que como fala, que você vai idolatrar, né? Ninguém idolatra baralho. Aliás, a gente não idolatra nada. Mas é essa ferramenta que permite que a sua intuição fale, que a sua intuição se mostre, se revele. E é justamente essa jornada que nós estamos aqui para percorrer, né? Cada um veio e está aqui para seguir o seu próprio caminho, né? Você está seguindo o seu caminho? Você está desempenhando o seu papel aqui, né? Você está realizando a sua missão. Quando a gente olha na internet, você olha lá, né? Nas empresas, missão, valores, né? Da empresa e tudo mais. Então, você já colocou lá qual é a sua missão, qual é o seu valor, qual é o seu propósito, né? Você já dimensionou isso? Porque sem essas questões muito bem esclarecidas, o ser humano só vê a vida passar pela janelinha. Não está vivendo de fato. Por quê? Porque não existe um valor, não existe um porquê da estrutura, não existe um ideal, não existe um pulsar de vida, né? Tô falando aí dos 4 elementos, então a gente pode estender isso de diversas formas. Tá ok, gente? Se alguém ficou com dúvida, quiser me mandar uma mensagem perguntando um pouco mais, até porque para quem nunca ouviu, isso é super confuso, né? Isso aqui é uma aula. Então, assim, para quem quiser saber um pouco mais, pode me procurar no direct, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu respondo, não tem problema nenhum. Você não precisa falar, eu vou fazer uma pergunta, ela vai querer que eu faça curso. De jeito nenhum, faz curso quem quer, né? Entra
nessa jornada, né, na rota com a Silvana Martins. Quem quer, quem tá pronto, quem se sente aberto para esse autoconhecimento, para esse caminho de crescimento. E eu não forço ninguém a nada não, mas se quiser perguntar qualquer coisa, estou disponível. Só pra gente finalizar, lembrando aqui, ative as suas notificações, porque todas as vezes que a gente for fazer uma live, você vai receber aí a notificação do que do que se trata a live, né? E também recebe lá o horário. Compartilhe com seus amigos, se de repente você gostou. E se inscreva no nosso canal lá do YouTube, porque é uma página que a gente está movimentando para aprovar próximos cursos, enfim. Tá ok, gente? Uma ótima semana para vocês. Muitíssimo obrigada, como sempre, pela companhia durante todo o processo aí, 1 hora falando. E até a próxima semana. Tchau, tchau.